A paz e a graça do Senhor Jesus. Irmãos, é o segundo domingo em que fazemos uma ceia, cada um na sua casa, mas num só espírito. Bem dentro do que a palavra de Deus diz, um só rebanho, um só pastor, uma só fé, um só batismo, uma só ceia. Ainda que você esteja na sua casa, com a sua família, o elemento vinho, o elemento pão, eu aqui na minha, cada um faz parte do todo. Todos nós somos um em Jesus. Eu quero compartilhar hoje com vocês um texto que está em Atos, capítulo 9. Por favor, abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 8. Posso ler? A palavra de Deus diz assim: E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão o conduziram à cidade de Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondendo Ananias: Senhor, muito eu ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos queridos e amados, em nome do Senhor Jesus, eu quero conversar com você sobre aquelas pessoas cuja vida tem sido marcada pela certeza de que Deus não pode fazer nada na vida deles. Certamente você conhece, eu também conheço, pessoas que ou hostilizam o Evangelho e os seguidores de Jesus, ou zombam do Evangelho e dos seguidores de Jesus, ou não dão crédito nenhum àqueles que duvidam, àqueles que desafiam. Paulo, o apóstolo, ele hostilizava, ele não dava crédito, ele zombava. Mas ele acrescentou a isso o também perseguir a igreja. Certa ocasião, Paulo percebeu que um dos discípulos de Jesus, chamado Estevão, estava preso e fazendo sua defesa diante do povo. Em algum momento, o espírito de Estevão foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus, e aquelas pessoas que estavam presas a uma religiosidade mosaica, uma religião dada por Deus, mas que foi transformada em algo demoníaco, porque se tornou uma religião de homens fanáticos a ponto de matar em nome de Deus. E Paulo consentiu que estes homens fanáticos que matavam em nome de Deus, matassem o Estevão de Deus, que estava cheio do Espírito Santo. Paulo não apenas consentiu, mas ainda guardou as roupas daqueles que, tirando suas coberturas, seus mantos, deixaram de lado. Paulo guardou para eles enquanto eles apedrejavam Estevão. Paulo, não satisfeito, arrastou presos, homens, mulheres, velhos e crianças, operou através da justiça dos seus dias a tomada do bem, dos bens dessas pessoas. Tirou todo o bem da vida deles, tirando-lhes também os seus bens. Não satisfeito, Paulo fica sabendo que na cidade de Damasco havia um grupo de discípulos do Senhor Jesus. Ele busca uma autorização especial e com essa autorização ele parte com um pequeno grupo policial tático de assalto para pegar essas pessoas
avisadas. E o que acontece? No caminho, ele tem um encontro com uma luz brilhante, uma voz que lhe revela ser o próprio Jesus a quem ele perseguia. Paulo fica cego e aí chega o ponto onde nós começamos a ler. Alguém o toma pela mão, o guia até Damasco, ele estava perto, e ele fica ali 3 dias sem entender, sem comer, sem beber. Mas nesses 3 dias ele é tomado pelo Espírito de Deus e ele tem uma visão. E vê um homem que o nome é Ananias, que põe sobre ele as mãos, ora, e ele volta a ver. Enquanto Paulo está ali, Deus realmente levanta um discípulo chamado Ananias e diz para ele, vai até a casa de Judas e conversa lá, pergunta sobre um certo Saulo de Tarso, da cidade de Tarso. Ele viu você entrando, orando por ele para que ele recebesse de volta a sua visão. Vai e faz isso. Esse homem, Ananias, que a Bíblia não fala muito sobre ele, tinha tanta intimidade com Deus que ele pondera. Ele diz, Senhor, há tanto eu tenho ouvido falar desse Saulo. Que homem terrível. Esse homem tem a marca de quem não te ama. Ele tem a marca de quem, com certeza, o Senhor jamais se interessaria. Ele é um perseguidor da igreja, ele zomba da igreja, ele é uma peste. E ele está aqui com más intenções contra o teu servo e contra os teus servos. Como que o teu servo vai lá? E aí vem uma resposta de Deus. Ananias, vai. Ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, dos gentios, dos filhos de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu conheço gente que aos meus olhos não parece ser viável que ele tenha um encontro com Deus. Não parece que Deus vá se interessar por ele, aos olhos humanos. Porque é zombador, porque é perseguidor, porque desacredita o Evangelho, porque hostiliza, porque está perdido na bebida, jogado na sarjeta, na droga, com o casamento desfeito, com a família machucada. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, homens, mulheres, pessoas ricas, cultas, importantes, pessoas simples, pobres, e que passam despercebidas da multidão. Todos nós conhecemos gente assim. Talvez até a gente se sinta assim. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que já andou pelos caminhos do Senhor e se desviou. Se desviou por alguma aventura sexual e não conseguiu voltar. Se desviou por causa da loucura pela riqueza e não conseguiu voltar. Se desviou porque se atolou no mundo dos vícios, das drogas e não conseguiu voltar. Gente que olha no espelho e diz para si mesmo, Deus não te ama mais. Não há mais planos de Deus para a sua vida. Talvez você tenha alguém na sua família. Talvez você já tenha desistido de orar por alguém. Orou 1 ano, orou 2, orou 10, orou 19, mas depois se cansou porque não viu nenhum mover de Deus. O que a história de Paulo conta para nós? Primeiro, que os planos de Deus são muito mais altos do que os planos dos homens. Deus tem um plano na vida de cada ser humano. Deus ama cada pessoa. Ninguém passa despercebida. Não há ninguém que esteja tão longe que o braço de Deus não o alcance. Seja perdido na amargura, na violência, nas drogas, seja no que for. A mão de Deus é capaz de buscar essa pessoa. Ninguém acreditaria, o próprio Ananias, que tinha intimidade com Deus, pondera com Deus, Senhor, há muito tenho ouvido falar desse homem, de como ele persegue a tua igreja. Certamente o Senhor não tem um plano na vida dele. E Deus, na sua linda generosidade, no seu amor, conversa com seu servo e diz, não, Ananias, eu tenho
Ainda que você não entenda, eu tenho um plano na vida desse Saulo. E o plano que Deus tinha na vida de Saulo tinha algumas coisas diferentes umas das outras. Primeiro ele diz que tinha um plano para que Paulo levasse o nome dele diante dos reis. É interessante, irmãos, porque se eu e você hoje resolvermos conversar com o prefeito da nossa cidade, talvez a gente não consiga. Quase certo que a gente não vai conseguir. 99%, talvez até mais, de chances negativas. Não conseguiremos. Se nós resolvermos conversar com um advogado de uma grande empresa, talvez a gente não consiga. Com um juiz de primeira instância, talvez a gente não consiga. Com um desembargador, com certeza não conseguiremos. Com o ministro do STF, com certeza não vamos conseguir. Imagine um homem como Saulo levar o nome do Senhor diante dos reis. Mas se era impossível aos olhos dos homens Paulo ser alcançado, mais impossível era aos olhos dos homens que Paulo levasse o nome do Senhor e diante dos reis, pois era exatamente esse o plano que Deus tinha para ele. Quero falar com você, você que conhece alguém que está caído, você que já desistiu de alguém que caiu, você que caiu, você que se esfriou, Deus tem um plano na sua vida. E o plano de Deus na sua vida ou na vida dessa pessoa, talvez seja levar o nome dele diante dos poderosos, dos grandes desse mundo. Porque Deus não precisa de condicionantes positivos humanos para fazer acontecer sua vontade. A única coisa que Deus precisa para fazer acontecer a sua vontade é ter a vontade. E Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Se não fosse assim, minha irmã, ou na vida dessa pessoa que você conhece, você não estaria aqui hoje, ouvindo essa palavra. Então volte a orar por essa pessoa. Volte a evangelizar essa pessoa. Volte a trabalhar com ela. E se essa pessoa é você, eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus está aí ao seu lado. Como Ele está aqui do meu lado, e aqui do meu lado Ele diz para eu falar para você. Aceita a graça de Deus, que te lava de todos os teus pecados. Segunda coisa, é que Deus tinha um plano para levar o nome dele através de Saulo diante dos gentios. Não dos reis, mas de outras gentes que não eram da realeza, da nobreza, e que não eram do povo de Israel. Eram outras gentes. Jesus disse aos seus discípulos para pregarem o evangelho na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele levanta o mais desacreditado dos homens aos olhos dos discípulos dele, de Jesus, para levar o nome dele a todas as gentes. E se Pedro foi o apóstolo dos judeus, certamente Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Você que está caído e que hoje vai se levantar pelo poder do nome de Jesus. Você que está me ouvindo e que vai voltar a orar, vai voltar a pregar, vai voltar a se incomodar por alguém que você tinha desacreditado, que você tinha deixado de lado. Deus quer usar essa pessoa, Deus quer usar você para ganhar muitas almas, para tirar do caminho da dor e da morte muitas vidas. E ele diz aqui também que era para levar diante dos filhos de Israel. Porque foi um grande testemunho diante dos discípulos de Jesus que até Saulo se convertesse. Será grande o testemunho diante da igreja, diante da família cristã que viu um membro perdido, ver esse membro retornar, ver voltar à igreja, aquela pessoa que passava caída, bêbada, gritando, que vez por outra entrava na igreja e fazia um espetáculo feio, completamente restaurada pelo poder do nome de Jesus. O que a gente vê nesse texto é que Deus conta com Ananias. Ananias não tinha uma história como a de Pedro. Não andou sobre as águas, não expulsou demônios, não dormiu ao lado de Jesus, não andou com Jesus. Mas ele tinha uma fé como a de Pedro. E porque ele tinha uma fé
como a que Pedro tinha, porque ele tinha uma fé como aquela que todos os discípulos de Jesus compartilhavam. Deus agiu com ele, como agiu com todos os outros. Deus falou a ele, Deus o levantou, Deus deu a ele uma missão, Deus usou na vida de outra pessoa. Deus quer usar você, Deus quer usar a pastora Nísia, Deus quer usar o pastor Léo, Deus quer usar o Mateus, Deus quer usar a Patrícia, Deus quer usar o Cristiano, Deus quer usar o Dudu, Deus quer usar a Luana, Deus quer usar as crianças da igreja, Deus quer usar o irmão Antônio, que é a irmã Célia, quer usar os velhos, quer usar até o pastor Demir. Deus tem um plano para te usar, meu irmão. E hoje é um domingo muito especial, porque é um domingo de ceia. E no domingo de ceia a gente fala de vida, a gente fala de ressurreição. E não é interessante a gente estar falando de vida e ressurreição numa semana que dizem os especialistas que nós estamos nos aproximando do pico dessa epidemia pandêmica? Epidemia aqui, pandemia no mundo. Quantas pessoas serão enterradas de hoje para amanhã? Em Manaus, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, na Europa, na América do Norte, no globo, em função desse vírus. Eu não sei, mas vai ser um número alto. Mas é nesse dia que nós celebramos vida no nome de Jesus. É nesse dia que nós pegamos o pão e o partimos, lembrando que Jesus morreu, partiu a sua carne para que tenhamos vida. Pegaremos do copo com o suco de uva, com o vinho, representando o sangue, nos lembrando de que esse sangue sela um acordo de vida com Deus. Oh, querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero te convidar a voltar os seus olhos para as promessas da palavra de Deus. Se Deus usou Paulo para se tornar o grande pregador do Novo Testamento a partir do livro de Atos, se Deus usou Ananias para fazer com que Paulo se chegasse a Cristo, Deus quer usar você e quer usar essa pessoa por quem você nutre amor, interesse, compaixão e misericórdia. Se Deus usou Ananias e usou Saulo, Deus quer tocar na sua vida. E eu quero te convidar a, junto comigo, pegar do pão e pegar do cálice. Eu tenho aqui um pão. Certamente é um pão muito mais bonito, mais elaborado do que o pão que Jesus tinha. Mas ele é simbólico. Eu tenho aqui num copo o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, o vinho. Naquela noite, Jesus pegou o pão, partiu, tirando o seu pedaço. Ele não precisava do pão todo, ele só precisava de um pedaço. E ele deu aos seus discípulos. A vida começa quando a gente sabe dividir o pão. Se há alguém entre nós necessitado, fale com o pastor, fale com a pastora Nísia. Nos diga o que você está precisando e nós vamos procurar com os irmãos, com todos, suprir a necessidade. E se você está em necessidade, não fique em necessidade, fale conosco. Nos deixe sermos usados por Deus para suprir a sua necessidade. Você que está aqui na nossa comunidade, que é tão pequena, mas que tem um coração tão grande. Da mesma forma, ele pega o cálice, toma uma parte para ele no seu copo e passa a vasilha para os outros. Ele não tirou um gole e deu para os outros. Foi todo mundo bebendo no mesmo copo. Ele espera que todos tenham e juntos eles vão celebrar. Todos precisam ter. É impossível haver vida num grupo onde uns têm e outros não têm. Eu quero te convidar então a pegar o pão e orar comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, abençoa esse pão, para que esse pão seja, conforme diz a Tua palavra em 1 Coríntios, um remédio. E ao comer desse pão, sejamos todos blindados, Senhor, contra esse vírus que caminha sorrateiramente. Que tenhamos de Ti
como diz a tua palavra, a proteção do escudo de Israel. Coma esse pão em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de cear, ele pega o cálice, dá graças, dá aos seus discípulos, eles também enchem suas canecas e eles tomam vinho juntos. Jesus diz: este vinho representa o sangue da nova e eterna aliança. Nós estamos debaixo de uma aliança com Deus. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na vida das pessoas que nós conhecemos. Vamos dar lugar ao plano de Deus. Tome esse vinho, esse suco de uva, com a mesma fé que os discípulos tomaram naquele dia, em nome de Jesus. Que nessa noite, o Espírito de vida, o Espírito de Deus, esteja derramando bênçãos poderosas sobre a sua vida. Vamos orar juntos? Senhor, nesse domingo de ceia, que possamos juntos termos os nossos corações quebrantados e podermos nós então oferecer ao Senhor, cada um, o próprio coração, para que o Senhor faça nele morada e para que o teu plano nas nossas vidas se cumpra e seja o teu nome engrandecido e que aquelas pessoas por quem nós nos importamos seja de novo o nosso interesse evangelístico e que a chama evangelística, a chama do Evangelho, possa crescer dentro de nós e que possamos nós ganharmos muitas almas para o Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Pai, do Filho, do Espírito Santo seja conosco, comigo e com você, hoje e sempre. Amém.